Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Prosseguindo as nossas conversas a respeito da família real britânica, tendo como fato a morte do Duque de Edimburgo, o príncipe Philip, uma outra pergunta que eu tenho recebido com alguma frequência dos meus amigos e amigas diz respeito ao parentesco entre o príncipe Philip e a rainha Elizabeth. E eu hoje tive o cuidado, até porque minha mãe me perguntou se o Philip e a Elizabeth realmente eram primos de primeiro grau, primos de segundo grau. Eu montei duas árvores genealógicas distintas. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Para mostrar para vocês, e amanhã eu vou fazer isso bem bonitinho no computador e vou postar aqui no Insta, que realmente o príncipe Philip e a rainha Elizabeth eram primos, não primos de primeiro grau, não primos irmãos, mas primos por dois lados. Então vamos começar devagar. A rainha Vitória teve um filho chamado Eduardo VII, que por sua vez teve um filho chamado Jorge V, que por sua vez teve um filho chamado Jorge VI, que é o pai da Elizabeth. Portanto, a rainha Vitória, depois veio Eduardo VII, Jorge V, Jorge VI e a rainha Elizabeth. Então, entre a Vitória e a Elizabeth, nós temos três monarcas. Isso é o parentesco da Elizabeth com a rainha Vitória. O príncipe Philip, por seu lado, ele também descende da rainha Vitória, mas descende de uma filha da rainha Vitória chamada Alice, que curiosamente essa Alice também é mãe da czarina Alexandra da Rússia, que isso vai ser objeto de outro vídeo. Então, Vitória, Alice. Reparem, a rainha Vitória teve uma filha chamada Alice, que por sua vez teve uma filha chamada Vitória, que por sua vez teve uma filha chamada Alice. Essa última Alice é a Alice de Battenberg, que é a mãe do príncipe Philip. Portanto, tanto a rainha Elizabeth quanto o príncipe Philip são descendentes diretos da rainha Vitória, a rainha Elizabeth pelo lado do pai e o príncipe Philip pelo lado da mãe. E entre eles, Philip e Elizabeth e a rainha Vitória, tem três ascendentes originalmente. Portanto, eles são primos distantes, são primos por descendência direta da rainha Vitória, só que o Philip pela linha materna, afinal a sua mãe Alice é neta da Alice, filha da rainha Vitória, e a rainha Elizabeth pela linha paterna, porque o seu pai Jorge VI é bisneto da rainha Vitória. Portanto, eles são primos. Mas, curiosamente, eu fui estudar também pela linha materna da rainha Elizabeth, pela linha paterna, mas do lado da avó da rainha Elizabeth. O rei Eduardo VII tinha uma mulher chamada Alexandra. Alexandra era a filha do rei Cristiano IX da Dinamarca. Agora, reparem os senhores, Cristiano IX da Dinamarca teve uma filha Alexandra, que se casou com Eduardo VII, pai de Jorge V, avô de Jorge VI e bisavô da rainha Elizabeth. Então a rainha Elizabeth, ela tem, entre ela e o rei Cristiano da Dinamarca, três ascendentes. A rainha Alexandra, Jorge V e Jorge VI. E curiosamente, esse mesmo Cristiano IX da Dinamarca teve um filho chamado Jorge, que foi o rei da Grécia. E o Jorge teve um filho chamado André, que é o pai do príncipe Philip. Então o príncipe Philip e a rainha Elizabeth também são primos pelo lado dinamarquês do rei Cristiano IX. Só que daí, a rainha Elizabeth é pela Alexandra, mulher do Eduardo VII, e o príncipe Philip pelo rei Jorge, pai do seu pai André, o seu avô. Portanto, as linhas dinásticas se encontram na rainha Vitória e também no rei Cristiano IX da Dinamarca. Amanhã eu vou fazer isso no computador e vou pôr para vocês num arquivo, para que isso fique bem claro. Agora, o que é mais curioso, boa noite, é que o czar Nicolau II, o último czar da Rússia, que foi morto pelos revolucionários bolcheviques, ele, czar Nicolau II, é filho de Alexandre III com Dagmar. E Dagmar, por sua vez, também é filha de Cristiano IX. Então reparem, a rainha Alexandra da Inglaterra, casada com Eduardo VII, a rainha Dagmar, czarina Dagmar da Rússia, casada com Alexandre III, e o rei Jorge I da Grécia também são irmãos. Então nós temos entre o Nicolau II e o Jorge V da Inglaterra um parentesco pelo lado materno, porque a mãe de Jorge V, Alexandra, e a mãe de Nicolau II, Dagmar, eram irmãs, filhas do Cristiano
IX da Dinamarca. Então reparem que os filhos e filhas da Rainha Vitória produziram uma vasta descendência que casou entre si, e também agora eu percebi que o rei Cristiano IX da Dinamarca, ele viveu entre 1863 e 1906, 1863 e 1906, o rei Cristiano da Dinamarca é pai da Alexandra da Inglaterra, pai da Dagmar da Rússia e pai do Jorge da Grécia. Então nós vamos fazer isso amanhã numas tabelas. Caio, eu achei fantástica essa genealogia, porque minha mãe hoje à tarde me perguntava se o príncipe Philip e a rainha Elizabeth eram ou não eram primos, e são primos. E eu vou mostrar para vocês que a genealogia dos dois se confunde pelo lado da Rainha Vitória e se confunde pelo lado do rei Cristiano da Dinamarca. E só uma última nota, que eu também achei curiosíssima. Eu sabia que o príncipe Philip tinha nascido na Grécia. E ele nasceu na Grécia, em Corfu, uma ilha muito bonita. Aliás, eu tive um primo de coração, casado com a prima do meu pai, o Dimitrios, que era de Corfu, e era um homem simplesmente fantástico, sinto muitas saudades dele. E o Philip nasceu em Corfu. E ele nasceu Philippus Sonderburg Gluckenburg, que era o nome alemão dele. E depois, quando ele vai para a Inglaterra, ele sai da Grécia muito cedo, daí ele se naturaliza e ele vira Philip. Não sei se ele se naturaliza no sentido de abandonar a cidadania grega, isso eu não sei, mas ele realmente adota o nome de Philip e abandona o nome de Filipos. Amanhã eu vou pôr aqui no Insta, então, para vocês, a genealogia da rainha e do príncipe Filipe pelo lado da rainha Vitória e da rainha e do príncipe Philip pelo lado do rei Cristiano IX da Dinamarca. Um ótimo domingo, espero que vocês tenham uma semana agradabilíssima, e eu vou agora todo dia, se possível, fazer um pequeno vídeo histórico falando um pouquinho dessas questões dinásticas e monárquicas que eu gosto tanto e que eu estudo há tantos anos. E depois até, talvez, uma hora eu conte como é que eu me apaixonei pelos estudos de monarquia. Saudades enormes, professor Caio. Boa noite a todos e nos falamos em breve para discutir um pouco mais sobre essas questões fantásticas da genealogia das famílias inglesas. E, aliás, eu até, Caio, estou pensando que eu vou fazer uma leitura para vocês do início do livro da Barbara Tuchman, em que ela conta o enterro do rei Eduardo VII, esse casado com a rainha Alexandra, que, por sua vez, é irmã do Jorge I da Grécia, que aí é o parentesco entre a rainha e o Philip pelo lado dinamarquês, e ela conta o enterro do Eduardo VII. Talvez valha a pena eu fazer um videozinho para vocês, tá bom? Um beijo, uma boa noite, e agora eu vou voltar para as minhas leituras, que a Agatha Christie me espera com balde de pipoca e Coca-Cola zero. O The Crown, eu até comento sobre o The Crown depois, porque como muita gente passou a gostar mais da monarquia pelo The Crown, eu acho um pouco perigoso, isso eu vou falar isso amanhã então, porque eu acho um pouco perigoso, sem ler a monarquia, a partir do The Crown, achar que conhece a história da monarquia. Eu acho bem perigoso olhar um romance, uma obra romanceada e acreditar que aquilo é história. Falamos sobre isso amanhã. Boa noite a todos e todas e uma ótima semana.